começou a sua carreira com o Zé Celso no Teatro Oficina. De lá nunca mais parou, de onde ela guarda muitas lembranças e ensinamentos. Fez uma carreira brilhante como atriz, passou por novelas como Saramandaia, Gabriela, depois seguiu uma carreira como diretora com inúmeros documentários e filmes premiados. Inclusive agora acaba de ser premiado com o documentário Mangueira em Dois Tempos, uma releitura de 30 anos antes de um filme de sua autoria também. Ela conversa comigo hoje aqui no programa e eu recebo com muito carinho, muita alegria, Ana Maria Magalhães. Ana, tudo bem com você? Tudo bem, espero que com você e com nossos espectadores também. Também, né? Todos se adaptando a essa vida de pandemia, não é? Ana, você tem muitos trabalhos expressivos no cinema. A sua presença no cinema brasileiro é muito expressiva. Você começou a sua vida artística muito cedo, com 14 anos você já estava começando nessa história. Como é que foi o teu encontro com o cinema? Meu encontro com o cinema foi por mero acaso, né? Apesar de eu ter sido sempre uma cinéfila, né? Eu sempre ia muito ao cinema. Eu estava na praia e um ator francês falou com uma amiga minha que conhecia ele e ela veio falar comigo que olha, aquele ator quer falar com você. Eu não conhecia ele, nunca tinha ouvido falar, né? Ele ainda não tinha feito aquele filme Un Homme, une Femme, Um Homem e uma Mulher, do Claude Lelouch. Sim. Ele ainda não tinha feito. Ele estava no Brasil para fazer um filme com uma história do Vinícius de Moraes. E aí ele me chamou, me convidou, eu aceitei, mas o diretor não quis que eu fizesse o papel principal. Ele chamou outra atriz, que foi a Duda Cavalcante. E eu ganhei um papel menor. Mas foi o primeiro papel que eu fiz, o primeiro set que eu frequentei, eu tinha 15 anos, né? E eu fiquei muito apaixonada, assim, pelo clima, né, da filmagem. Aí o Flávio Miliati era o assistente de direção e ele me orientava. Dali o Flávio já me indicou para o filme do Arne Suxdorf, que era um sueco que estava no Brasil. Foi muito importante para a segunda geração de cinema novo, porque ele ensinou muita coisa, trouxeram equipamentos da Europa e tudo. Mas acontece que o Arne, eu fiz testes com ele e tudo, mas o Arne, o filme nunca saía do Pantanal, feito no Pantanal. Depois ele fez lá, mas acho que não ficção, ele fez documentário, foi morar lá. E esse filme não saiu, mas foi bom, porque eu treinei com o Flávio, sempre tudo isso é aprendizado, você vai treinando, vai conhecendo as pessoas, né? Essa fase de formação é assim, né? A gente tem essas coisas. Daí para frente você decidiu ser atriz? Eu só decidi, de fato, ser atriz aos 20 anos, quase 20 anos, um pouco antes, quando eu fui convidada para fazer Como Era Gostoso Meu Francês, com o Nelson Pereira dos Santos. Até ali, eu era atriz, eu trabalhava como atriz, mas eu estudava. E eu estava na faculdade fazendo ciências sociais. Eu tinha muitos interesses, Rogério, quando era criança. Inclusive, o Leandro Conder, uma vez, falou para mim, você tem um leque de possibilidades, e abriu assim a mão, né? E aquilo me angustiava muito, porque eu não sabia se eu queria filosofia, eu quis aprender piano, eu queria escrever poesia, eu queria ser atriz, eu tinha muita coisa que eu queria. Então, eu não sabia, né? Ficava naquela coisa. Então, eu estreiei no cinema, né? Comecei a trabalhar mesmo em cinema, estudei teatro, mas eu estudava também de manhã ao segundo grau, fazia de noite teatro e de manhã ao segundo grau, não larguei o segundo grau. Então, quando acabou, eu fui fazer vestibular, então eu não estava decidida. Quem me virou as costas para a faculdade e me fez olhar de frente o cinema foi o Nelson Pereira dos Santos. Porque ele falou, larga essa faculdade, larga. Não vou largar, eu quero estudar. Estuda em casa, para que você... E aí você largou? Eu larguei a faculdade, mas eu larguei por causa disso, mas não foi só por causa disso. Era um período muito tumultuado, foi em 1969. Eu estava filmando com o Nelson em Paraty, vinha para o Rio fazer os seminários, as provas e tudo isso. E aí teve uma invasão da policial na faculdade, para prender um aluno. E entraram na nossa sala de aula, os policiais. Depois jogaram bomba de gás, nós ficamos presos no pátio da faculdade, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, no IFIX, que era em Botafogo naquela época. E aí, quer dizer, a coisa estava engrossando, entendeu? O caldo estava engrossando muito. Então, para estudar já estava difícil.
Você teve duas pessoas muito importantes na sua vida. O Nelson Pereira dos Santos, que acabamos de falar. Duas, não três, até vou citar o Cinema Novo, que foi o Glauber, com que você fez parte do Cinema Novo e trabalhou, atuou, esteve ao lado dele. E também do Zé Celso, que são, na verdade, três pessoas emblemáticas e figuras muito importantes, cada uma no seu movimento, no seu cenário. O que cada um deles marcou mais profundamente em você para a Ana, atriz e diretora que você é hoje? Olha, o Nelson me marcou muito para a direção, porque o Nelson não distinguia o ator do técnico. No cinema, sempre houve uma linha divisória imaginária entre quem está na frente e quem está atrás das câmeras. Isso sempre houve. Por exemplo, os atores não podiam ver copião, a cópia de trabalho. Os diretores não deixavam. E o Nelson não era assim, o Nelson era diferente. O Nelson deixava o ator ver o copião. Ele não era uma pessoa muito ligada em dirigir ator. Ele era uma pessoa que dirigia de uma maneira diferente dos outros. Até eu entender, foi o Arduino que me ensinou como é que era, porque eu não sabia, não entendia bem o que ele queria, quando ele gostava, quando ele não gostava, porque ele não era de dizer assim, aberto e tal. E aí, quer dizer, mas ele foi muito importante para a parte do amor ao cinema, o fazer cinematográfico, e me ensinou montagem. Eu fui estagiária de montagem dele, que foi uma coisa fundamental para eu dirigir. Então, ele me deu essa parte. Agora, o Glauber foi importante para a parte do ator, porque o Glauber era um aficionado de atores. Ele via todas as peças, todas as novelas, todos os filmes, ele via tudo. Então, ele tinha essa paixão pela interpretação, né? Ele gostava, e tinha um estilo que ele gostava, que era meio épico e tudo, e eu percebi, eu fui indo, né, pelo caminho que eu achei que era o dele, e ele percebeu isso também. Então, houve assim, um casamento, vamos dizer assim, um entendimento muito profundo entre nós. Nós sempre tivemos um entendimento silencioso, mas isso sobre opiniões, sobre coisas assim. Ali no set de filmagem, esse entendimento assim potencializou para a parte de interpretação. Então, ali, eu sempre procurei o que Zé Celso me ensinou, que eu acho que eu aprendi com o Zé Celso, olhando para trás hoje. Foi trabalhar com um grande diretor. Você fez parte do Cinema Novo, como eu falei, trabalhou com o Glauber, e o Cinema Novo é um capítulo que a gente tem que divide o cinema brasileiro praticamente. De lá para cá, o que você acha que a gente absorveu bem e o que você acha que a gente ainda pode absorver melhor? Olha, o Cinema Novo, ele propôs uma renovação da linguagem, né? Nós tínhamos antes as chanchadas e um filme ou outro assim que escapava desse rótulo, desse modo, dessa linguagem. Não é que fossem ruins, mas era limitador só ter um tipo de cinema. O Cinema Novo abriu isso, quer dizer, mudou a linguagem, passou a levar a sério o cinema como uma arte e não mais como apenas entretenimento. Então, essa foi a grande contribuição do Cinema Novo. E outra coisa foi retratar a realidade brasileira, que não era retratada. E temos hoje um cinema muito diversificado. Você tem para todos os gostos e tipos sei lá, de gênero, de pessoas que possam gostar, né? Você tem todo tipo de cinema. Tem comédia, tem drama, tem cinema, filme LGBT, mas que tem tudo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Acho que também poderia ter alguma coisa assim, podia evoluir mais um pouquinho do ponto de vista da linguagem. Eu acho. Você participa muito mais de filmes do que de novelas. Cinema é o teu lugar de conforto como atriz? Sem dúvida. No cinema, sei lá, eu tenho uma potência muito maior. Eu tenho não só técnica, que é uma coisa que eu gostei de ir aprendendo e desvendando e vencendo os desafios técnicos, como também eu me sinto à vontade, né? E o que te levou para dirigir? O que te levou para o caminho da direção? Uma certa insatisfação com os filmes que eu comecei a fazer depois de uma certa fase. Então foi uma coisa de duas faces. Uma, eu não estava mais no mercado. Outra, eu também não estava interessada nesse mercado, do jeito que ele se apresentava.
Se você está gostando do nosso papo, se inscreve no nosso canal, compartilha, coloca lá seu comentário e ativa o sininho, porque passa sempre gente muito bacana aqui, como hoje, que você está assistindo aqui, a Ana Maria Magalhães. Você agora acaba de lançar Mangueira em 2 tempos, que é uma releitura de um filme que você fez há 30 anos atrás com os mesmos personagens, não é? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Primeiro, como você idealizou o primeiro e o que te motivou a fazer esse agora, que acaba de ser premiado, inclusive, já está em Nova York, não é isso? Então, eu idealizei assim, pensando no segmento das crianças. A Mangueira do Amanhã tinha acabado de ser inaugurada. Tinha uns 2 anos só que tinha sido inaugurada. Então, eu fui lá, selecionei as crianças e acompanhei durante 3 meses o trabalho dessas crianças antes de sair na avenida, né? Eu ia toda semana na Mangueira e filmava. E com isso eu fui mostrando como é que se faz uma escola de samba. Era a escola de samba mirim, mas era uma escola de samba. Então o filme ficou assim um modo de mostrar um projeto social valioso, porque as crianças só podiam sair, desfilar e participar se passassem de ano na escola, tivesse nota boa. E era uma coisa que elas adoravam, ao mesmo tempo uma transmissão oral de um conhecimento, que é o samba, né? Musicalmente, a dança, tudo. E, ao mesmo tempo, o entusiasmo daquelas crianças com aquilo ali. Porque, na Mangueira, as pessoas têm uma sensação de pertencimento muito forte. E aí eu ganhei o prêmio da CNBB, a Margarida de Prata, de vídeo, com esse trabalho. Que também foi muito emocionante. A entrega em Taicina, com todos os bispos. Eu fiz um discurso falando da ressurreição. Então, foi uma coisa muito emocionante. Um prêmio que me satisfez muito do lado espiritual, né? E esse negócio ficou assim. Então, agora, revisitar foi assim como dar um prosseguimento, foi como também retribuir a eles alguma coisa que eles fizeram por mim, porque eles foram muito legais. Eles participaram completamente abertos, como são as crianças, né? De entrega total, de coração, com muita alegria, com muito amor. O elenco agora é o elenco original? Você pegou as mesmas pessoas 30 anos depois? Elenco original, seus percalços, né? Percalços. Sim. Então, teve um que eu não encontrei, tem as histórias lá. Mas 4 moças, 2 rapazes, os 6 participantes estavam no elenco original. E que história você conta agora nesse filme? Agora eu conto a história de como eles se tornaram. Eles eram aquelas crianças, eles se veem, eu botei, projetei, filmei eles se vendo crianças, comentando, rindo, zoando um ao outro, né? Olha ela, não sei o que lá. E agora, o que eles estão fazendo? O que fizeram praticamente nesse tempo? O que aconteceu nesse tempo? Sobretudo com os 2 músicos, que são o mestre Wesley da Mangueira e o Buí do Tamborim. Os 2, eu vejo mais o percurso profissional. As meninas não seguiram no samba, então já é uma coisa mais da vida privada. Casamentos, filhos, essas coisas, né? O que fazem, qual a profissão. O que mais te surpreendeu, Ana, 30 anos depois, contando a mesma história? Eles em condições adversas, eles são alegres, procuram se realizar, entendeu? Não são pessoas que vivem se lamuriando, se lamentando, reclamando de nada. Como a gente vê tantas pessoas que não precisam e ficam, mas não sei o que, não. Não, são pessoas abertas ao mundo. Eu acho que me surpreendeu bastante o desenvolvimento, como eles se desenvolveram, entende? O que te define como diretora? É isso, eu sei o que eu quero. Ter ganho esse prêmio tão importante, Ana, significa o que é para você além do reconhecimento? Nossa, você sabe que foi tão bom, Rogéria, porque eu não fazia a menor fé nisso. Eu fiquei muito feliz, por quê? Porque eu não conheço ninguém lá. Eu não sei quem é o júri, entendeu? Eu não botei assim num festival que eu conhecesse as pessoas, nada, eu não sei nada. Eu botei o filme andou sozinho. E o reconhecimento em si, Rogéria, é a coisa mais importante que tem para o artista brasileiro. O artista brasileiro talvez seja o artista do mundo menos reconhecido, é uma coisa impressionante. É porque o reconhecimento é muito importante para o artista, para ele poder prosseguir. Porque se ele nunca é reconhecido,
ele acaba realmente virando um ressentido terrível e não conseguindo muitas vezes ir adiante, porque já tem medo do que vai levar pela frente, a paulada que vai vir. E esse reconhecimento, é muito dramático a gente não ter esse reconhecimento, sabe? Isso consome muito, consome energia, sabe? Consome nossas alegrias, consome nosso dia a dia. Nós, por definição, por de cara, nós somos pessoas que temos que trabalhar o dobro das outras, porque tudo é contra. Esses prêmios são os que mantêm a gente em pé. É dizer, não, vale a pena o meu trabalho. Eu estou fazendo alguma coisa que chegou em alguém. Já está com novas ideias, Ana? Sim, eu estou escrevendo um livro já há muito tempo. E eu estava querendo agora me dedicar a terminar o livro antes de fazer um outro projeto de cinema que eu já tenho, eu já sei qual é. Mas eu queria primeiro terminar esse livro. É biografia? É uma biografia até os 20 anos. Né? Ela é sobre todo o entorno, sobre a cidade, sobre a política, sobre a arte, sobre o teatro, sobre o cinema, sobre tudo. Então, ela ficou grande, porque eu falo dos anos 50 e 60 de tudo que eu vi, passei, tudo que eu podia, desde a família e tudo. Meu pai era político, então tem muita política, tem tudo isso. E aí, eu acho também que depois, o problema da biografia é você envolver os outros. Quando você fala do outro, você está expondo o outro. Isso gera um problema ético muito forte, que às vezes tem gente que nem chega a escrever por causa disso. Eu já vi o Nelson Pereira falando isso para mim, o Almodóvar eu já li, que ele falou a mesma coisa, porque é realmente um drama. É uma questão que você se coloca às vezes, poxa, eu não vou dizer isso, isso aí vai... E eu não estou fazendo um acerto de contas, veja bem. Não estou fazendo isso, eu estou fazendo vamos dizer que seja um processo de cura. Não é? Você vai se curando, você vai vendo o que você passou. Por isso que hoje eu tenho esse olhar mais generoso comigo mesma, como atriz, como diretora, isso, né? Então, é uma coisa assim. E aí, como ele vai ficar muito grande, muito extenso, vai ter que ser em 2 volumes, eu acho que até 20 está bom, que é todo o período de formação, até essa decisão de realmente ser atriz, até ali. E muito bacana esse cuidado que você acabou de colocar, de preservar as pessoas. Eu acho isso muito bacana, muito digno, que muita gente esquece disso, quer, né, falar de si, não se importa muito com o outro, né? Isso é muito legal. A gente está caminhando agora para o final do programa. Eu queria te perguntar uma boa lembrança. Muita coisa, os romances, né? Os amores. Os amores acho que são a melhor lembrança da vida, né? Com certeza. Com certeza. Seu lado B, qual é, Ana? Aquele que ninguém conhece. Meu lado B... Bom, eu sou uma operária, né? Sou uma operária. As pessoas pensam que é tudo cheio de glamour. Não, eu sou uma operária. Eu trabalho muito, sempre, desde cedo, muito, muito, muito. O seu aplauso vai para quê ou vai para quem? O aplauso vai para o cinema brasileiro. Esse cinema tão sofrido e que vive sempre atrás do reconhecimento. O aplauso é para o cinema brasileiro. E a sua indignação vai para quê ou vai para quem? A minha indignação vai para a situação que nós estamos vivendo nesse país. É uma grande indignação. Quase que não dá para ler o jornal. É verdade. É uma paulada todo dia. É. Não é? Às vezes tem várias no mesmo dia. Verdade, é verdade. Às vezes é sem trégua. Tá sendo ultimamente sem trégua, né? Mas eu acho que o brasileiro se reinventa sempre, né? O ser humano acha o meio, né, de sair das situações e a gente vai encontrar esse caminho, né? Ana, eu queria muito te agradecer pela entrevista, pelo papo que a gente teve aqui, por falar um pouco mais da tua história tão bacana, assim, de uma mulher tão resistente, uma mulher tão importante para a nossa cultura. Eu admiro muito seu trabalho e desejo super sucesso para você nesse e nos próximos, agora na biografia, no filme que já está na sua cabeça, que daqui a pouco já está rolando. Super sucesso para você, tá? Super obrigada pela participação aqui no programa, tá? Muito obrigada, Rogério. Tudo de bom para você também e para todos os espectadores. Beijão para você. Você que ficou com a gente até aqui, super obrigada. Ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa o seu comentário. Até semana que vem, tem o próximo programa. E nós queremos agradecer também a Fundação Sesgo Rio, que nos apoia para que a gente possa manter o canal no ar. Até o próximo programa.